Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá. Carta de Paulo aos Colossenses. Eu não vou te ensinar nada novo. Para mim, uma das coisas mais tremendas do Evangelho é que eu não preciso ficar inventando moda para o Evangelho surtir efeito na minha vida. O grande poder do Evangelho é justamente a simplicidade com que Jesus apresenta como uma proposta de vida para a gente. Então eu não vou te ensinar nada novo, eu só vou te mostrar dentro da Bíblia, se você colocar em prática princípios, isso funciona, mas se você resolver fazer de outra forma, você coloca em risco propósitos, promessas, conquistas, projetos que Deus tem para você. Colossenses capítulo 2, eu vou ler com você os versículos 6 e o versículo 7. Diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Até aí, vamos orar. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, abrimos o nosso coração e nos rendemos, sem questionamento, sem preconceito. Nós queremos simplesmente Te ouvir, e que na simplicidade das Tuas verdades, sejamos impactados, transformados, moldados, capacitados, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor plantou em nós o desejo de crescer, e a pergunta é como crescer de maneira saudável, como crescer de maneira ajustada à Tua palavra. Então fala conosco e nos ensina hoje à noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Presta atenção, irmãos. Nosso relacionamento com Deus, e é muito importante que às vezes as pessoas, parece que as pessoas, a religião tem muito disso, né? De criar um relacionamento com Deus como se Deus não fosse uma pessoa, como se Deus fosse algo, e geralmente algo muito distante. Só que o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia Sagrada, Ele é uma pessoa. Eu estou me relacionando com uma pessoa. Sim, uma pessoa santa, uma pessoa toda poderosa. Ele é Deus, mas é uma pessoa. E se eu conseguir entender que o meu relacionamento é com uma pessoa, eu consigo entender que todo relacionamento pessoal, ele parte dos mesmos princípios, das mesmas ideias. Então o que eu vou te ensinar em relação ao meu relacionamento com Deus, a construir algo em Deus, se eu aplico isso em todas as demais áreas da minha vida, que eu me relaciono, meu casamento, na minha família, com os meus amigos, com a minha igreja, isso vai funcionar. Então vai funcionar, lógico, em primeiro lugar, na construção do meu relacionamento com Deus. Nós precisamos sair desse nível de mentalidade que o meu relacionamento com Deus ele é meramente religioso e que acontece apenas um domingo à noite quando eu venho para uma igreja. Isso não é um ensino bíblico nem cristão. Eu venho para uma igreja para eu fortalecer a minha fé. Eu venho para a igreja para eu aprender como viver um relacionamento com Deus depois que eu saio da igreja. Então aqui me dá uma base para aquilo que eu estou construindo lá fora.
E é importante eu olhar para a minha relação com Deus a partir disso. Tá certo? Então vamos lá. Esse texto aqui que eu li para você, Paulo está escrevendo para uma das igrejas que ele cuidava, que é a igreja que ficava em Colossos, a igreja dos Colossenses, e ele tinha uma preocupação com essa igreja, que era justamente o fato dele perceber que em algum momento essa igreja estagnou, os irmãos pararam de crescer. Presta atenção, porque a história bíblica, a vida das igrejas da época bíblica, não é diferente, muda a geração, mas não muda os desafios. Por isso que nós olhamos para as igrejas do passado para aprender com elas. Então a preocupação de Paulo é a mesma preocupação que nós pastores temos hoje. Existe uma estagnação espiritual na vida da igreja com Deus. Algumas pessoas chegam até empolgadas, mas chegam num determinado ponto, param. Por que não cresce mais? Por que existe hoje mais gente desviada do que gente dentro da igreja? Não vem dizer para mim que é porque a igreja tem problema, porque o mundo tem problema e ninguém vai sair do mundo por causa disso. São só desculpas que as pessoas precisam arrumar para justificar decisões equivocadas. Então a verdade é que a instabilidade que as pessoas têm nas relações pessoais, isso também acontece na relação com Deus. Queria abrir aqui um parênteses para você entender essa palavra e conseguir fazer uma aplicação dela à sua vida e aos seus relacionamentos. Você vai conseguir se enxergar nessa palavra. Você vai conseguir ter resposta hoje. Por quê que você acorda assim um dia eufórica, entusiasmada, já acorda com a roupa de ginástica para ir para a academia, e no outro dia você acorda querendo quebrar tudo, dar as roupas para tudo dos outros que não quer voltar nunca mais. Por que isso? Por que o seu relacionamento conjugal, quem é casado, vive isso? Um dia parece que estão apaixonados como se tivessem conhecido ontem, no outro dia estão assim na cama. Sai. Então presta atenção nessa palavra, tá certo? Porque você vai conseguir aplicar essa palavra para todas as áreas da sua vida pessoal e para os seus relacionamentos, para você conseguir discernir essa instabilidade na vida de um marido, na vida de uma esposa, na vida de um filho, na vida de amigos, na vida de discípulos, porque isso não é saudável. Nós precisamos ter um crescimento em Deus que seja um crescimento sustentável. E o que é um crescimento sustentável? É quando eu cresço e eu permaneço no crescimento. A minha vida espiritual não pode ser esse tobogã que um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Não, eu preciso ter um crescimento sustentável em Deus. E Paulo, então, com essa preocupação, escreve essa carta para ajustar essa igreja, para dar conselhos para essa igreja, para que essa igreja não viva esse drama de um dia estar tão bem e outro dia está tão mal. Tem alguém me entendendo, irmão? Você conhece alguém que precisa de ouvir isso aqui? Quem conhece alguém que precisa ouvir isso aqui? Ah, você conhece, né? Seu primo, a prima. Então ouça para depois você passar para o primo, tá bom? Que não está aqui. Então vamos lá. Como ter um crescimento sustentável na nossa vida, na nossa relação com Deus? Em primeiro lugar, criando raízes. Primeira chamada que o apóstolo Paulo fala
quando ele diz: como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. A palavra é essa, irmãos, assim como você recebeu Jesus, assim você deve perseverar nele. Essa é a palavra. Aí a primeira expressão que ele diz é: nele radicado. Você precisa estar radicado nele, criar fundamento, raízes nele. A minha relação com Deus não pode ser superficial, porque é justamente por causa da superficialidade dos relacionamentos que pessoas se desviam, que pessoas são desequilibradas. Presta atenção, irmãos, empolgação não é problema, se você consegue sustentar a empolgação, mas você não pode ser sustentado pela empolgação, porque não é todo dia que você está empolgado. Então precisa ter algo mais profundo na minha relação com Deus. São as raízes. Nós temos aqui muitas pessoas que trabalham com obra, engenheiros, arquitetos, construtores. E sempre que eu penso nessa palavra, em raízes, e eu me lembro do ensinamento de Jesus sobre edificar uma casa sobre a rocha com fundamentos sólidos, eu sempre penso nisso. Quem já construiu sabe, é um dos momentos mais complicados da obra, é o tal da base. Gente, é horrível. Você paga a pessoa, o cara fica ali uma semana, 10 dias, um mês cavando buraco. Você só vê buraco e não vê seu dinheiro indo para lugar nenhum, só para o buraco. Aí o cara fala: chega, eu preciso comprar um caminhão de brita. Você compra. Você comprar não sei quantos sacos de cimento, você compra. Você comprar não sei quantas varas de ferro, você compra. Aí de repente você chega na obra, não tem mais nada lá. Você olha, não tem mais nada. Não tem mais o ferro, não tem mais a brita, não tem mais a areia, não tem mais o cimento. E você olha e tem umas pontinhas de ferro assim, ó. Você fala: gente, meu dinheiro foi tudo para isso aí. Né? Porque o alicerce é a parte que ninguém vê, mas é a parte que sustenta a estrutura. Se você fizer um alicerce mal feito, depois da casa pronta, começa a aparecer rachaduras. Por que está rachando? Tem gente que resolve o problema da rachadura com massa, né? Você acha que massa vai resolver a rachadura, amigo? Não resolve, porque a rachadura vem de baixo. Foi um alicerce mal feito. Mas como não aparece, vamos fazer de qualquer jeito. Mas uma hora a conta chega. Da mesma forma a nossa relação com Deus, presta atenção nessa palavra, irmãos. Da mesma forma a nossa relação com Deus, por isso que Jesus falou da importância de eu edificar uma casa sobre a rocha profunda, para que não haja rachadura quando a construção estiver sendo levantada. Mas como é algo que não aparece, então é algo que as pessoas não valorizam. E é justamente por você não valorizar o alicerce que você não consegue construir nada sustentável. É por isso que os seus relacionamentos não são sustentáveis, porque não tem base. Não tem base. Isso em tudo, irmãos. Mas vamos tratar primeiro da vida com Deus. Porque o alicerce é aquilo que eu construo e ninguém está vendo. É aquilo que eu construo fechado. Irmãos, tem pessoas dessa igreja, irmãos, que estão aqui há tantos anos, que servem nessa igreja, que amam essa igreja. Eu sei que é verdade. Quando foi a última vez que você se trancou num quarto, só você e a sua Bíblia, e você dobrou o seu joelho e passou lá uma hora, só você e Deus? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você investiu algo sério na sua construção com Deus? Porque se você não leva isso a sério, irmãos, você vai continuar vivendo essa instabilidade em tudo. De um dia está bem, um dia está mal, um dia quer, um dia não quer, um dia vai, um dia não sabe. Porque faltou alicerce.
Faltou raiz. Você precisa criar raiz em Deus, criar raiz familiar, criar raiz na igreja. Os relacionamentos ficaram descartáveis. As pessoas já casam, já com data marcada para separar. Estranho isso. Os casais perderam a intimidade. Inclusive, eu vou marcar outro bate-papo aí sobre saúde sexual. Acho que nós estamos precisando bater outro papo daquele, irmão. Com os casais aí, né? Tem uns casais aí passando luta, né? Doideira. Quando você começa a ver casal andando meio murcho, meio sem graça um com o outro, irmão, você pode ter certeza que o negócio, quando fecha a porta, não está funcionando. É o alicerce, amigo. Você tem que criar alicerce, entendeu? Se não criar alicerce, a casa racha. Em algum momento dá ruim. Só que ninguém vê. Então, pelo fato de ninguém ver, acho que não tem valor. Não tem valor, mas é o que sustenta a obra. Você percebeu que tudo depende do alicerce? Tudo. Seu casamento depende daquilo que você constrói entre quatro paredes. Sua vida com Deus depende daquilo que você constrói sozinho dentro de quatro paredes. E se você não criar isso, irmãos, em algum momento, quando o vento bater, quando a tempestade chegar, você vai ver a parede rachando. É uma historinha. Eu sempre que eu penso nessa palavra, eu lembro dessa historinha, que diz que uma palmeira antigona, sei lá, 30, 40 anos, estava lá a palmeira enorme, velhona lá. Aí de repente bateu uma chuva, uma trepadeira nasceu lá no pé da palmeira, e com algumas semanas a trepadeira rolou lá, subiu, ficou do tamanho da palmeira. Aí chegou lá em cima, falou: e aí, dona Palmeira, tudo bem? Palmeira fala essa palmeira fala, a trepadeira fala. Aí, tudo bem. Quantos anos a senhora tem? Ela, 50. A senhora demorou 50 anos para chegar aqui? Eu cheguei aqui com 50 dias. E riu da palmeira. Tá bom. No outro dia deu aquela chuvinha, aí a trepadeira toda verdinha, feliz. Vou passar a palmeira. 2 dias depois, veio um sol quente, calor de Itaperuna, 44 graus. Você não sabe se está numa cidade ou na boca do inferno. Aí, a trepadeira secou. Tem um monte de gente que está construindo a vida igual a trepadeira. Não tem raiz. O sol bate, seca. Então não é o tempo que determina a altura que eu chego, mas a capacidade de eu criar raízes. Para que o sol não me derrube. Para que a tempestade não me derrube. Para que o vento forte não me derrube. E alicerce é aquilo que eu construo no silêncio, no oculto, na intimidade, sozinho, a minha Bíblia, meu joelhinho dobrado aos pés de uma cama e ninguém está vendo. Se você não constrói isso, filho, a sua vida com Deus, ela corre sérios riscos. E olha para mim, isso vale para todos nós. Não é raro a gente ver pastores desviados. Não é raro a gente ver grandes líderes e teólogos desviados. Não é raro. Nós falamos sobre Salomão. Quando a gente olha para a história bíblica, Sansão, Salomão, tantos homens tão melhores do que nós,
e simplesmente viram a casa caindo, porque em algum momento pararam de criar raízes. Crie raízes. Crie raízes em todos os seus relacionamentos que você quer que dure. Crie raízes no seu relacionamento com Deus. Leve isso a sério. Vida com Deus, irmãos, o modelo fast food não funciona. Não funciona, precisa de tempo com Deus. Espero que você entenda isso. Segundo, se eu quero crescer de maneira sustentável, além de eu criar raízes, o apóstolo Paulo chama a atenção dessa igreja, e ele diz: nele radicados e nele edificados. Então, além de eu criar raízes nele, eu preciso construir nele. E a diferença da base para a edificação é que a base, o alicerce, eu não vejo, mas a edificação todos veem. E aqui eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque essa ideia de que o meu cristianismo, o meu testemunho, que a minha vida eu faço dela o que eu quiser, não é bíblico. Porque aquilo que eu estou construindo precisa estar sendo construído em Deus. Aquilo que as pessoas olham e veem em mim, elas precisam ver Deus em mim e ver Deus naquilo que eu vivo. Porque isso é a minha segurança. Então essa ideia de que você vive o seu cristianismo, e você fala, você se veste, você se comporta como qualquer pessoa que não tem Deus, significa que aquilo que você está construindo não está sendo construído em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção: nele radicados e nele edificados. Então, assim como a saúde da raiz, irmãos, a saúde da raiz depende da minha fidelidade, porque aquilo que eu estou construindo ninguém vê. A saúde daquilo que eu estou fazendo e que as pessoas veem depende da verdade com que eu vivo e da sabedoria com que eu estou construindo aquilo que Deus me confiou a construir. Porque é o que as pessoas veem em nós. É a leitura que as pessoas fazem de nós. Se aquilo que nós estamos vivendo é uma verdade ou uma mentira, e se nós estamos sendo sábios nesse processo de construção. Um desafio para a nossa construção, irmãos, porque o mundo vive uma mentira, e as pessoas estão construindo um testemunho baseado em utopias. Vende-se imagens que não são verdadeiras. Tem uns videozinhos que são cômicos, né? Eu podia ter colocado um que essa semana me mandaram para mim, que quase morri de rir. Tinha assim 2 rapazes do lado de uma moça bonita, uma orientalzinha bonita, aquelas asiáticas perfeitinhas de... Como é que chama? Tem esse negócio, dorama. Tem gente que assiste isso. Aí, de dorama. Não vou nem perguntar, porque já tem um monte de gente que assiste dorama. Mas vamos lá. Aí tinha aquela perfeiçãozinha oriental, né? E o cara do lado daquela perfeição. Aí de repente ele esbarrou nela e saiu assim um pouquinho de maquiagem. Aí ele foi, pegou um pano e passou assim no rosto da mulher. Quando ele acabou de passar o pano, era um homem feio, careca, com a cara toda torta, era tudo maquiagem. É um barato o vídeo, a gente morre de rir com essas palhaçadas, né? Legal pra caramba. Só que quando a gente ri dessas coisas, a gente não consegue fazer uma aplicação do quanto isso é uma verdade na vida de muita gente. Gente que está postando sorrisos na internet, mas com coração depressivo. Pessoas que estão vendendo uma imagem de rico e não pagam a conta, não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Pessoas que postam foto do lado de carrões
e não tenho dinheiro para pagar o IPVA do carro. Então estão construindo uma mentira. E tem muita gente que vive uma vida cristã, espiritual, também mentirosa, porque vende uma ideia de espiritualidade, não é? De santidade. Então isso está se tornando cada vez mais normal. As pessoas venderam uma ideia que não é verdadeira. E a construção em Deus, ela precisa ser verdadeira. Uma das coisas mais tristes dos relacionamentos é quando você descobre que tudo que você viveu com a outra pessoa foi um engano, que a pessoa te enganou a vida inteira, que a pessoa foi um personagem dentro da sua casa a vida inteira. E tem pessoas que estão vivendo uma vida cristã de personagem, aprenderam a se vestir como cristãs, aprenderam a falar o evangeliquez, não é? Aprenderam o caminho da igreja, mas estão construindo em cima de mentiras. Não se sustenta. E a outra coisa que não se sustenta é quando essa construção não é feita com sabedoria. São dois valores, irmãos, que a gente precisa levar muito a sério nos nossos relacionamentos, e principalmente no nosso relacionamento com Deus. Porque olha aqui para mim, irmãos, você consegue enganar todo mundo, e é possível que você consiga enganar todo mundo por muito tempo, é possível, mas você precisa se lembrar que enganar a Deus é impossível. Deus não está olhando o seu Instagram, Deus está olhando você. Você entende isso? Deus não está olhando a imagem que você vende para a sua família, para os seus amigos. Deus está olhando você. Deus conhece seu coração. Deus sabe do que você sente, do que você pensa, e daquilo que você fala, e daquilo que você nem falou, Ele já sabe. Então Deus te conhece. Então, se eu não construir a minha relação com Deus de maneira verdadeira, autêntica, eu não me sustento. Espero que você entenda isso. Então, além de eu criar raízes em Deus, eu preciso construir a minha vida em Deus. As pessoas precisam ver Deus em nós, irmãos. As pessoas precisam ver Deus na sua vida, no seu testemunho, na forma com que você se comporta na escola, na faculdade, nas respostas que você dá para a vida. As pessoas precisam ver que o testemunho que você dá, e o preço que às vezes você paga, é porque você tem Jesus em você. Espero que você entenda isso. Em terceiro, além de eu criar um alicerce de construir a minha vida em Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, falando sobre a importância da gente conservar a nossa fé nesse processo de construção. Então ele diz: nele radicados e edificados, confirmados na fé. Aqui vem o outro desafio. Irmãos, presta atenção, toda a nossa relação com Deus, toda ela, é baseado nessa palavrinha, fé. Tudo. Para e pensa, tudo. O que te faz orar? Fé. O que te faz ler a Bíblia? Fé. O que fez você sair da sua casa e vir para a igreja no domingo à noite? Fé. O que faz você fechar os olhos na hora de uma música e levantar as suas mãos? Fé. É o que nos move na nossa relação com Deus, é fé. Porque nós nos relacionamos com uma pessoa que nós não vemos, mas temos certeza de que Ele está aqui. Isso é fé. Isso é fé. E eu preciso construir a minha vida em Deus nessa fé, nessas convicções. Porque quando a minha fé se abala, a minha construção cai por terra. E tem se tornado, cada dia mais natural
as pessoas trocarem a fé pela razão. Então é muito comum às vezes pessoas ficarem empolgadas, não, porque tem uma prova científica de que Deus existe, prova científica. Eu não preciso de prova científica. Eu não preciso de prova científica de que o mar abriu. Eu só preciso crer, irmão. Se não tiver prova, eu não creio porque tem prova. Eu creio porque eu decidi crer. E ter fé em Deus não é simplesmente acreditar que Ele é capaz de fazer milagres. Ter fé em Deus é construir algo, um relacionamento de confiança, porque fé, a melhor tradução de fé em Deus é confiança. É confiar no caráter de Deus. Porque se eu construo meu relacionamento com Ele confiando no caráter dEle, então eu não sou movido por circunstâncias. Porque muita gente se move na sua relação com Deus em circunstâncias. Eu vou te mostrar isso. É o tipo de pessoa que, se Deus abençoar, está feliz. Se Deus não responder uma oração, entra em crise. Pessoas que às vezes estão passando por determinados problemas e fazem a pergunta assim: por que eu? Por que não você? Somos simplesmente seres humanos que estamos sujeitos a qualquer tipo de intempéries. Os maiores homens da Bíblia passaram por isso. O profeta que teve mais unção no Antigo Testamento morreu de doença. A Bíblia diz que Eliseu ficou doente e morreu. Isso não fez dele menos profeta. Os apóstolos, a sua maioria, morreu martirizado. E Deus não os abandonou. Nós temos irmãos que estão morrendo hoje, martirizados, em vários países muçulmanos. Pessoas apaixonadas por Jesus, que preferem morrer do que negar a fé. Nós estamos nos programando como igreja para entrar numa campanha, porque existe um trabalho num país muçulmano de famílias que são escravas em olarias, e é possível comprar uma família por 10 mil reais, libertar uma família da escravidão por 10 mil reais. Já pensou? Se eu te der 10 mil reais, sabe o que você faz? Compra um iPhone. Não tem problema você ter um iPhone. Eu tenho o meu. Saber se você tem a mesma coragem de pegar os 10 mil para resgatar uma família. É isso que pesa. Então a gente olha para uma realidade, às vezes tão distante da nossa, porque nós estamos criando uma igreja, irmãos, e um nível de relacionamento com Deus de troca. Se Deus não fizer, eu não venho mais para a igreja. Se Deus não responder a minha oração, eu não volto na célula. Tem gente que está se relacionando com Deus como se você se afastar de Deus, como se Deus fosse perder alguma coisa e não a gente, não é? E essa troca, irmãos, só nós saímos perdendo. Primeiro porque Deus não é obrigado a nos dar nada. Nós deveríamos amá-lo e servi-lo simplesmente pelo que Ele é, independente do que Ele pode nos dar. E Ele é digno que a gente confie nele, ainda que Ele não nos dê nada. Ele é digno que a gente confie nele, ainda que Ele não nos cure das nossas doenças. Ele é digno que a gente confie nele, ainda que Ele não resolva os nossos problemas. Porque Deus tem propósitos maiores do que o que a nossa mente humana consegue alcançar. E eu preciso então construir o meu relacionamento com Deus numa fé sólida, numa confiança sólida, onde eu não tenho problemas em pedir, onde eu não tenho problemas em receber bênçãos,
mas onde isso não influencia o meu amor por Ele, a minha fidelidade a Ele, a minha alegria em tê-lo como meu Deus. Isso é fé. Então, se você não está construindo o seu relacionamento com Deus baseado nessa fé, a sua construção corre riscos, porque se em algum momento Deus não te atender, você pode abandoná-lo de hoje para amanhã. A fé é o que faz a gente ter constância no processo. E eu vou te afirmar uma coisa: constância é mais importante que velocidade. Entendeu? Em tudo na vida, constância é mais importante que velocidade. Então seja constante. Se você tem sido inconstante, porque tem faltado fé, tem faltado confiança na sua relação com Deus. Se tiver fé, tem constância. Se tiver constância, tem crescimento. E por último, o apóstolo Paulo, a última palavra que ele dá, chamando a atenção para essa igreja se manter no crescimento sustentável, era a necessidade dela sustentar a gratidão. Então ele diz: nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Irmãos, essa expressão é uma expressão tão simples e tão profunda, não é verdade? Crescendo em ações de graça, crescendo em gratidão. A gratidão faz crescer, não é? E a gratidão, irmãos, ela expressa muito mais do que o obrigado é capaz de explicar. A gratidão, irmãos, ela expressa o quanto eu dependo de Deus. Presta atenção nisso. Quando eu sou grato, eu estou revelando o quanto eu creio que foi Deus que fez, e eu dependo dele. A ingratidão é um atestado de independência. A pessoa ingrata, ela está dizendo que ela não precisa do outro. Pensa nisso em todas as áreas da vida. Dentro de casa é assim, nos nossos relacionamentos interpessoais é assim. A ingratidão do outro é uma forma dele dizer: eu não preciso de você. Por isso que é importante a gente sustentar nos ambientes domésticos a gratidão. É importante o marido chegar para a esposa todo dia e falar assim: meu amor, obrigado por essa comida gostosa. É importante a mulher chegar para o marido, que às vezes chega cansado do trabalho, e dizer: meu amor, obrigado porque você paga um preço tão alto para sustentar a nossa família. É importante você manter um relacionamento saudável com gratidão. Abriu a porta, obrigado. As pessoas estão ríspidas, mal educadas. Aí vem para a igreja, a relação com Deus começa parecendo que Deus é obrigado a fazer. Ainda mais que criaram essa doutrina, essa teologia aí, de pessoas que estão mandando Deus fazer. A oração que eu não peço para Deus, eu determino. Eu determino que a porta abra. Eu determino que Deus me dê um emprego. Aí Deus virou o servo e nós viramos os senhores. Aí quando Deus faz qualquer coisa, não tem por que agradecer. Deus não fez mais do que obrigação em me dar. Afinal de contas, eu sou um filho amado. Se é essa a ideia que você tem de Deus, querido, você não está servindo ao Deus da Bíblia. Não está. Você deve estar servindo algum Exu qualquer, porque o Exu você paga para ele te dar as coisas. E quando você paga para um demônio te dar algo, você não deve gratidão a ele. Você já pagou, pronto, está tudo certo. Com Deus não é assim. Porque não tem nada que você possa dar a Deus que não tenha sido Ele que tenha dado a você. E não tem nada que eu possa fazer para Deus que Deus necessite que eu faça, para Ele ser quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Eu dar ou eu não dar não muda Deus. Eu fazer ou não fazer não muda Deus. Eu ser fiel ou infiel não muda Deus. Muda a mim. Então ser grato ou ser ingrato não muda Deus, muda eu. Muda a minha construção, muda a saúde da minha alma.
Se você não tem o hábito de ser grato, as suas construções, elas são perigosas, correm riscos. Eu ouvi essa palavra e me chamou a atenção. Imagina, eu não sei o nome dessa mulher, foi um vídeo que eu assisti, e ela questionando e falando o seguinte: imagine que amanhã você vai amanhecer, você vai acordar amanhã e você só vai ter tudo aquilo que você agradeceu hoje. Então, se você agradeceu pela sua família, ela vai amanhecer amanhã. Se você agradeceu pela sua casa, ela vai amanhecer amanhã. Imagina, amanhã você só vai ter aquilo que você foi capaz de agradecer hoje. Já imaginou? Tem um monte de crente que vai acordar pelado, no meio da rua, sem nada. Porque além de não agradecer pelo que tem, ainda reclama por aquilo que foi dado. Às vezes a gente critica a fase da adolescência, porque os adolescentes são impulsivos, e tem muitos, às vezes, são extremamente mimados, que às vezes os pais se matam para dar o de melhor e eles estão sempre reclamando. Mas existem muitos adultos que vivem essa doença de alma. Maridos que se matam e tem uma mulher resmungona do lado que nunca agradece. Uma mulher que se mata para ter uma casa ajustada, dar conforto para o marido, e o cara só reclama. Infelizmente, tem pessoas que só valorizam os presentes que Deus dá depois que perde. Só que tem alguns presentes que, quando nós perdemos, eles não são resgatáveis, como família, como amigos, como igreja. Se você perder, já era. A palavra que Deus tem para nós hoje à noite, irmãos, o desafio é que a gente construa algo sustentável nos nossos relacionamentos, mas principalmente no nosso relacionamento com Deus. A vida cristã não pode ser uma aventura irresponsável. Nossa vida com Deus não pode ser uma aventura irresponsável. Ela precisa ser uma construção séria e sustentável. Eu preciso chegar, se Deus te der 10, 15, 20, 50 anos de vida, você precisa chegar lá na frente, olhar para o dia de hoje e ver que tudo que você construiu foi sério. Você não brincou com a fé, você não brincou com a vida, você não brincou com Deus. Então, se eu quero ter esse projeto de construção, eu preciso prestar atenção nessas 4 lições, desafios, mensagens que o apóstolo Paulo deixa para nós. Primeiro, crie raízes. Segundo, construa sério em Deus. Terceiro, sustente a sua fé. Crer é melhor que questionar. E quarto, seja grato. A ingratidão é uma doença que adoece ambientes e pessoas. Seja grato. Vamos ficar de pé para a gente terminar. Eu queria que você fechasse seus olhos um instante. Eu queria que você tivesse assim a capacidade, a maturidade de fazer uma reflexão séria e profunda da sua vida e da sua relação com Deus. O que você está construindo vai te levar aonde? Se você continuar no projeto de vida que você está hoje, aonde que você vai estar daqui 1 ano, 5 anos e 10 anos? Qual a solidez daquilo que você está construindo? Leve a sério, irmãos.
Não pense que você só tem que pensar nisso quando você tiver 40 anos, porque pode ser que você não chegue aos 40 anos. Se você tem consciência de certo e errado, você precisa começar a levar a sério aquilo que você está fazendo. Você precisa ser mais responsável naquilo que você está vivendo. Não brinque com Deus. Não brinque com coisa séria. Não brinque com a sua espiritualidade. Não brinque. O que você constrói hoje determina a sua eternidade. Não tem a ver com as pessoas, irmãos. Tem a ver com Deus. O testemunho que eu dou não tem a ver com o que as pessoas vão olhar ou pensar. Tem a ver com o meu compromisso com Deus. A minha fé tem a ver com Deus. O meu alicerce tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. Pai, eu quero te agradecer essa noite. Em algum momento da nossa vida, a tua graça nos alcançou. Alguns estão aqui há pouco tempo, alguns estão aqui há muito tempo. E hoje, meu Deus, somos desafiados a olhar para a nossa vida e numa reflexão muito séria, Senhor, muito sincera e verdadeira, fazer uma avaliação daquilo que nós estamos construindo. Se aquilo que nós estamos construindo é sustentável ou não. Se o vento bater, se a tempestade chegar, se alguma contrariedade bater a nossa porta, se seremos capazes de resistir. Por isso, Senhor, eu te peço. Por isso, Espírito Santo, eu te peço. Abra o entendimento. Abra o nosso entendimento. Porque nós não queremos e não podemos brincar com coisas tão sérias. Ajuda-nos, Senhor, no nosso dia a dia, a criarmos as raízes no nosso quarto escondido, no nosso tempo a sós com o Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a construir um testemunho onde o Senhor é glorificado quando as pessoas olham para nós. Ajuda-nos, Senhor, a construir um relacionamento onde a nossa confiança no Senhor está acima daquilo que o Senhor faz ou nos dá. E gera em nós, meu Deus, um coração grato de pessoas, de filhos que dependem do Senhor. Eu oro, meu Deus, para que a nossa vida cristã seja uma vida cristã bíblica e saudável, onde o teu nome é glorificado nessa terra através da igreja. Independente, meu Deus, se essa igreja está sendo representada por um adolescente, por um jovem, na escola, numa faculdade, um adulto na sua empresa, um pai de família, uma mãe de família, aonde estivermos, que aquilo que nós estamos construindo esteja glorificando o teu nome. É essa a minha oração, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Essa é a minha oração. Amém.